Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 85. Revelar ao mundo um Deus de amor e justiça. O cristianismo adotou para suas práticas religiosas a confissão auricular, a qual, embora desprovida do conhecimento da lei de causa e efeito, foi também útil, levando-se em conta que, ao confessar os seus erros, os seus pecados, o homem sente-se aliviado e até mesmo com possibilidades de mudar a trajetória comportamental perante a lei do Criador, ao ouvir atenciosamente as orientações do sacerdote imbuído de puros propósitos. Nesses apontamentos, não nos deteremos no aspecto negativo gerado pela confissão em outras épocas. Queremos, sim, esclarecer que, acima do amor de Deus, que perdoa, está a sua justiça, que exige que se pague ceitil por ceitil. Ao cristão, não basta conceber Jesus como uma emanação individual da divindade universal, mas fazer a sua parte conscientemente, uma vez que a lei de Deus exige esforço próprio de cada indivíduo. Por conseguinte, não deve o indivíduo, no exercício do seu religare, ficar preocupado em sustentar externamente comportamentos, conceitos e vestes sacerdotais para a prática de sua teórica profissão de fé, chegando até mesmo a criar um Deus antropomórfico à sua imagem e semelhança, tudo para justificar que agia respaldado pela divindade. A nova postura do religioso é a de não ter rótulo religioso, mas ser a própria religião. Um Deus antropomorficamente semelhante ao humano só pode ser concebido dentro dos limitados conceitos em que a maioria do espírito terreno, quando encarnado, fazendo uso de algumas finitas partículas do cérebro físico, astuciosamente quer definir o infinito, reduzindo-o à sua expressão mais simples, o homem. É momento, portanto, de revelar ao mundo um Deus de amor e justiça, em substituição ao Deus do temor e da barganha. A criatura, ao querer ser semelhante ao seu Criador, desenvolveu poderes, mas esqueceu-se de desenvolver, na mesma proporção, as virtudes. Daí o desequilíbrio. Desequilibrado, desarmonizado com as leis da vida universal, sentiu-se impotente diante do Deus do temor que ele criou e passou a temê-lo. Nada melhor do que usar da astúcia para propor barganhas. Senhor Deus, você me perdoa, me livra do mal, e eu a ti faço oferendas, preces de arrependimentos, penitências, flagelos, promessas, doações dos meus haveres, etc. Os adventos crísticos, convidando a sociedade planetária à reflexão quanto aos 20 séculos de cristianismo com suas práticas exteriores, pretendem levá-la a compreender que, sem reforma íntima, o espírito continuará escravo dos instintos inferiores, embora seguindo alguma religião que, na condição lucrativa de instituição de negócios, como empresa religiosa, é isenta até mesmo de obrigações sociais. O advento do Cristo não tirará do homem a liberdade de pecar, pois ele é livre como causa, embora não o seja como efeito, mas vai conduzi-lo a um grau de entendimento a ponto de ele compreender que liberdade requer responsabilidade perante a lei de ação e reação, sem escapatórias litúrgicas ou de qualquer outra natureza. Assim, o homem, assimilando que é regido pela lei de causa e efeito, compreenderá que o seu provisório arrependimento, improvisado em função de circunstâncias, não dá quitação a seu débito. Sabido é que a reação é integral para cada nível de consciência, de onde se deduz que o Criador, em sua lei, estabeleceu que o erro é compatível com um grau evolutivo. Por assim ser, o homem negligenciar os ensinamentos trazidos à Terra pelos verdadeiros representantes dos céus é querer sofrer, pagando o preço de sua ignorância. Pensa que, ignorando a lei, pode ganhar a salvação sem esforço pessoal, sem o mínimo incômodo, de preferência transferindo para o sacerdote de sua religião os seus problemas e pecados, a fim de que ele os encaminhe a Deus.
Depreende-se dessas astúcias humanas que os representantes da religião cristã transferiram para si o poder divino, adotando uma moral antagônica à lei de Deus, onde os seus adeptos encontrariam escapatórias com direito até mesmo de entrarem no reino dos céus, desde que fizessem algumas práticas em forma de penitência ou atitudes que honorificassem o homem, mesmo em deprimento do espírito. Com a evolução do pensamento doutrinário, percebe-se o quanto erramos ao fazer a história do cristianismo, encarnando e desencarnando nesses 2000 anos, repetindo a mesma ética e a mesma moral, pois pior do que crucificar o Nazareno Mestre foi banir do cristianismo as leis de reencarnação e de causa e efeito. O advento do Cristo quer revelar ao mundo um Deus de amor e justiça, e não um Deus de temor punitivo. Um Deus que foi sentido por sublimados homens que, encarnados outrora, embora não obtendo contato sensório direto, seguiram-no, recebendo a inspiração oriunda dele. Portanto, em todas as épocas, Deus se manifestou através de seus humanos representantes. Assim foi que, em airoso pretérito, privamos com esses sublimados espíritos, representantes da divindade suprema na condição de encarnados. Atualmente, recebemos deles a inspiração para conduzir a implantação dos adventos crísticos. Assim, você que tem certeza de que faz parte da implantação da proposta crística na consciência do espírito terreno, fale para a terra e os céus ouvirem. Fale assim: louvado seja, aleluia, pois que imantados por eles fomos, no passado, para obrarmos no presente e projetarmos a eternidade. Graças, ó Divino Senhor, de todos os mundos, por ser eu o indicado a levar a tua palavra àqueles que não te sentem agora. Louvado seja. Dobremo-nos pelo Deus que tomamos como eterno e seguremos-lhe a glória. Dobremo-nos no genuflexório do Espírito e declaramos nosso amor e nosso propósito. Sagradas Fileiras. À proporção que vamos reativando os conceitos milenares armazenados em nosso inconsciente profundo, pelo discernimento, vamos nos aproximando de Deus da perfeição absoluta. Dessa forma, vamos eliminando em nós o Deus do temor e tornando ressurreto em nosso âmago o Deus de bondade e justiça. É papel de um adventista consciente auxiliar os tementes a Deus, esclarecendo-lhes quanto à lei do Pai, a fim de que possam enfrentar as dificuldades com atitudes e gestos de gentileza e afabilidade, irradiando assim magnetismo de ternura, carinho e bondade. Enquanto o homem não compreender que estamos em um educandário terrestre, nos aprimorando para, por mérito, ter condições para nos matricularmos nos educandários celestes, estará sempre achando que a dificuldade e efeito é castigo de Deus. Uma vez que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, quem planta vento, colhe tempestade. Assim, quem almejar uma colheita de bênçãos na messe do Senhor da vida, deve selecionar as sementes causas para colher os sazonados frutos e efeitos. Fim do capítulo 85.